Oi, gente. Eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui, você fica por dentro do que está acontecendo na região por meio de uma boa prosa com personalidades e fontes nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! No programa de hoje, o assunto é como as cidades do Nordeste podem lidar com o risco de enchentes e enxurradas na região. Recentemente, após a tragédia do Rio Grande do Sul, o governo federal divulgou dados que mostram o quantitativo de pessoas em situação de risco nos estados e cidades do país. Os números são preocupantes. E no Nordeste, milhares de pessoas estão em situação de risco. Você vai conferir na entrevista. A nossa sugestão cultural de hoje é uma leitura sobre a nossa relação com a natureza em tempos de mudanças climáticas. Vamos conferir. De acordo com o levantamento do governo federal, aproximadamente 1.050.000 pernambucanos e mais de 1 milhão de baianos vivem em áreas suscetíveis a desastres naturais. Esse número coloca Pernambuco como o terceiro estado com maior proporção de habitantes em risco, atrás apenas da Bahia e do Espírito Santo. Os índices refletem um quadro preocupante de segregação socioespacial, em que as comunidades mais pobres são as mais arriscadas. Com a proximidade do período de chuvas, é decisivo que ações sejam tomadas para evitar tragédias como as que já ocorreram em anos anteriores aqui na capital e em outras do país. Sobre o assunto, eu conversei com um especialista que vai falar sobre quais medidas podem ser tomadas para mitigar esse risco. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com Oswaldo Girão, que é professor da UFPE e professor do programa de pós-graduação de Geografia da UFPE, para falarmos hoje sobre uma pesquisa divulgada pelo governo federal que fala dos riscos de enchentes e enxurradas aqui na região Nordeste, né? Muitas pessoas estão vivendo em área de risco. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Oswaldo. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço o convite, né, e vamos tentar colaborar o mais possível com as questões que você vai nos colocar. Oswaldo, o estudo aponta que alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, Bahia e o Ceará, acumulam um grande número de pessoas em situação de risco, né? Quais são os fatores que contribuem para a alta vulnerabilidade climática nessas regiões? Na verdade, a vulnerabilidade que essas pessoas se colocam é justamente por conta das condições de moradia, né? Então, principalmente nos grandes centros, como Fortaleza, Salvador, Recife, João Pessoa, né? E outras capitais do Nordeste brasileiro que são afetadas, principalmente quando falamos de chuvas mais intensas. Então, a condição de moradia, né, que são áreas justamente são suscetíveis a enchentes, inundações, alagamentos, deslizamentos, é justamente um produto, né, da dinâmica física natural dos ambientes. Mas se as pessoas habitarem leitos, margens de rios, encostas, de colinas, de tabuleiros, elas se colocam justamente numa situação de perigo, tá? De risco e de perigo, tá? Porque, na verdade, esses processos naturais, eles podem ocorrer, eles, na verdade, ocorrem porque faz parte da dinâmica natural. E, ao estarem habitados, as pessoas se colocam em vulnerabilidade, então estão vulneráveis à ocorrência desses processos. E aí vem justamente uma demanda por uma gestão ambiental e territorial por parte dos gestores públicos, né, de governos municipais, estaduais e mesmo do governo federal, justamente para que essas pessoas não habitem ou minimizem essas habitações em tais locais. Se a gente falar aqui da cidade do Recife, por exemplo, a região metropolitana, mais especificamente a cidade do Recife, 30 mil famílias habitam áreas de risco. Então, é um número considerável na população, né? Uma população, inclusive, que até diminuiu. O último censo demonstrou que o Recife hoje tem pouco menos de 1 milhão e 500 mil habitantes. Pensava-se que poderia passar até de 1 milhão e 800, então já tem uma saída da população, porque a cidade hoje era praticamente urbana. E a população vai em busca de espaços, e esses espaços que sobraram hoje para ocupação são espaços periurbanos, são espaços periféricos, e são espaços que os agentes imobiliários não têm interesse e são perigosos. Né? E daí vem justamente essa ocupação em áreas que oferecem um risco a tais processos. Oswaldo, quando a gente fala em enchentes, como é que a ocupação irregular em margens de rios e açudes podem impactar a vulnerabilidade dessas comunidades?
quando a população ela habita, tá, esses locais, elas estão se colocando justamente numa situação não só de risco, mas também vão potencializar determinados processos. À medida que ocupam, por exemplo, margens de rios, as áreas ficam impermeabilizadas, as áreas ficam sujeitas ao lançamento de resíduos sanitários, sólidos, inclusive. Então, tudo isso vai agravar a situação, não só no que a gente chama de domínio fluvial, que é o canal propriamente dito, mas o domínio das margens e até mesmo interfluvial, porque aumenta a quantidade de sedimento, aumenta o assoreamento e vai potencializar esses processos de enchente do canal e quando o canal também processa a inundação, que é justamente quando as águas transpõe as margens e passa justamente a afetar aos moradores. E aí vem justamente uma demanda maior para que a população ela não ocupe esses espaços, né? E se ocupa esses espaços, que existam formas, por exemplo, de minimizar impactos relacionados às inundações. Mas o ideal é realmente que não se ocupe, porque o rio é uma forma que naturalmente ele está sujeito à inundação, que faz parte da dinâmica do canal. Então, o ideal é não existir vias de transporte, não haver nenhum tipo de ocupação, porque essas áreas estão todos os anos sujeitas às inundações. Como é que você avalia a eficácia das políticas públicas atuais no Nordeste para que possam enfrentar essas mudanças climáticas? Porque as ações hoje que são implementadas, né, são ações muito de cunho emergencial. Então, falta realmente uma demanda, por ações que sejam contínuas. Por exemplo, a gente fala de defesa civil, a defesa civil hoje geralmente são comissões e que há uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, as ações elas devem ter uma permanência maior. A gente vê o caso hoje do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passou por um evento extremo, né? Um evento nunca visto para o Estado, e a gente percebe justamente os problemas da defesa civil relacionados justamente à questão do pessoal apto, a necessidade realmente de ajuda, porque o impacto foi grande, ajuda das Forças Armadas, de polícia, de bombeiro, porque realmente foi um impacto climático extremo, tá? E a defesa civil, ela, por mais preparada que fosse, ela demandaria outros agentes. Mas o fato é que as defesas civis elas demandam realmente um planejamento e ações contínuas, como a gente percebe em outros países, como é o caso do Japão, Estados Unidos, Austrália, que passam por problemas de terremoto, problemas de inundações, de estiagem prolongada, em que esses órgãos eles têm uma continuidade. O grande problema é isso, é você ter realmente uma memória e ter um planejamento e ação voltada não só para a prevenção, mas também durante o evento e pós-evento. Sabemos que também pós-evento é um período também grave, na medida em que há o rescaldo, há o encarecimento de produtos, a especulação na venda de água, por exemplo. Então, todas essas são medidas que a Defesa Civil ela poderia, ao ter possuir um apoio maior dos governantes, poderia ter uma solidificação maior e uma ação mais efetiva junto à população, antes, durante e depois do evento. A gente vai dar uma pausa aqui nessa conversa com o professor Oswaldo para trazermos algumas dicas literárias que contribuem na discussão. A repórter Fátima Pereira traz mais informações. Roda a vinheta. Olá! No Balaio Cultural dessa semana, trazemos 2 dicas que podem te ajudar a seguir refletindo sobre o impacto das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. O documentário O Amanhã é Hoje é um convite irrecusável para mergulhar nessa realidade urgente e inadiável. O Amanhã é Hoje nos leva a uma viagem por várias regiões do Brasil, revelando como as mudanças climáticas estão afetando a vida de milhões de brasileiros. O documentário apresenta um retrato dos desafios enfrentados por comunidades que lidam com secas severas no Nordeste e enchentes devastadoras no Sul. Com uma narrativa poderosa, o filme nos aproxima de histórias reais e impactantes, mostrando a luta diária de pessoas que tentam se adaptar às novas condições climáticas. Os depoimentos dos moradores locais, agricultores e especialistas são o coração do documentário. Eles compartilham suas experiências, medos e esperanças, tornando evidente a necessidade urgente de ação. Essas histórias não são apenas tristes relatos de sofrimento. Elas são um apelo direto à ação,
uma lembrança de que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Além de nos alertar sobre os problemas, o Amanhã é Hoje também ilumina caminhos de esperança. O documentário destaca iniciativas inspiradoras de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Projetos de energia renovável, técnicas agrícolas sustentáveis e outras soluções inovadoras mostram que é possível fazer a diferença. O documentário está disponível no YouTube ou no site oamanhaehoje.com.br. E para ampliar essa reflexão, a segunda dica é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Este livro é uma reflexão profunda e poética sobre a relação entre a humanidade e a natureza, escrita por um dos mais importantes pensadores indígenas brasileiros. Ailton Krenak, com sua sabedoria ancestral e uma visão aguçada do mundo contemporâneo, nos convida a repensar nossa forma de viver e de nos relacionarmos com o planeta. Em um período onde as crises ambientais e sociais estão cada vez mais evidentes, Krenak oferece uma perspectiva única que combina a espiritualidade indígena com uma crítica contundente ao modelo de desenvolvimento atual. O livro é uma coletânea de palestras e reflexões que abordam temas como o consumismo desenfreado, a devastação ambiental e a necessidade urgente de encontrar um novo equilíbrio entre o ser humano e a Terra. Krenak propõe que, ao invés de continuarmos em um caminho de destruição, precisamos adotar práticas que respeitem a vida em todas as suas formas e adiar, assim, o fim do mundo. Com uma linguagem acessível e ao mesmo tempo profunda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo nos desafia a abrir nossos corações e mentes para a sabedoria dos povos indígenas, que há milênios vivem em harmonia com a natureza. Não perca a chance de conhecer estas duas obras essenciais. Assista O Amanhã é Hoje e leia Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ambas são guias para quem busca esperança e sabedoria em tempos de incerteza. Estamos de volta aqui na entrevista. Hoje estamos com o professor Oswaldo Girão, que é professor do programa de pós-graduação de Geografia da UFPE. A gente sabe que aqui na região Nordeste, muitas tecnologias sociais são utilizadas para a convivência com o semiárido, né? Existe alguma dessa tecnologia que contribui, né, está sendo eficaz como uma medida de mitigação dos problemas climáticos? Mas hoje a gente já vislumbra outras possibilidades, a questão na necessidade de expansão, né, de barragens, porque uma questão que a gente possui, por exemplo, Pernambuco tem um pequeno número de barragens se comparado a outros estados, como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, faz-se necessária essa expansão da oferta de água, a necessidade hoje já da questão da reutilização da água também, né? Rever os procedimentos relacionados com irrigação e, mais do que tudo, considerar o ecossistema caatinga como um ecossistema relevante, principalmente para quem habita nele. Então, as tecnologias sociais são relevantes na medida em que ela atrela tecnologia não só do ponto de vista científico, mas também populacional. As pessoas sabem como lidar com isso, então por que não ouvir essas pessoas e aproveitar? Porque, na verdade, são espécies de capacidade de resiliências que elas possuem relacionadas justamente a como resistir a essas intempéries que o clima apresenta. Então, a questão da pesquisa, a questão do ensino, a população em idade, a criança, adolescente, ter conhecimento do seu ambiente e ter conhecimento dessas tecnologias sociais para que possam saber sobreviver no seu ambiente. Quais ações você considera essenciais para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas aqui no Nordeste? Bem, aí vamos dividir os ambientes, né? Ambientes úmidos, próximos do litoral e grandes centros urbanos, faz necessário realmente políticas de planejamento e gestão relacionadas justamente a ações estruturais, com melhorias, por exemplo, de drenagem, é o caso especificamente de Recife, melhorias urbanas, né? Uma espécie de uma reforma urbana em que a população que habita as áreas de risco, elas possam viver de forma segura ou que elas possam ser relocadas para locais também seguros, né? Então, são políticas
estruturais, mas também não estruturais, e que a própria população ela pode colaborar, minimizando efeitos, por exemplo, de escoamento de água. Ao invés de escoamento de água a partir justamente da impermeabilização, por que não majorar as áreas desnudas, as áreas de solos, para que aumente a infiltração, para evitar processo de alagamentos e mesmo de enchentes e inundações. Então, são variadas questões que podem ser levadas nesses ambientes úmidos, principalmente para os riscos de enchentes, inundações, alagamentos e movimentos de massa. Já no semiárido, realmente é reconhecer uma probabilidade, a gente já tem inclusive isso para a região ali do submédio de São Francisco, uma probabilidade de um aparecimento de um clima de caráter árido, né? Então seria uma evolução do semiárido para o árido, seriam índices pluviométricos abaixo de 200 até 100 milímetros de chuva por ano. Então, é o entendimento, é justamente se voltar para essas tecnologias sociais, mas também ações de planejamento do governo, para que a oferta de água possa ser expansiva, mas que também os aspectos sociais e econômicos possam ser considerados para que a população permaneça nesse espaço, né? E não ocorra o que gera. Se a gente fala hoje de migrações climáticas, migrações ambientais, o nordestino é expert nisso, porque desde de meados do século passado, o nordestino migra, até mesmo anterior a isso, por conta das estiagens. Então, como fazer com que essa população ela permaneça, mesmo com as estiagens, as secas prolongadas, elas possam permanecer no seu ambiente de vivência, no seu ambiente de trabalho, tá? Justamente como o Estado, né, os agentes públicos, eles possam fazer com que essa população permaneça a partir justamente de ações de vivência com o seu ambiente. Oswaldo, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado pelas informações. E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.